A gente vai fundo numa análise sobre uma empresa bem conhecida na Bolsa. A Taesa, Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A., sabe? Tem uma fonte aqui que levanta uma pergunta-chave, acho que para muito investidor. Será que ainda vale a pena comprar a Taesa? Vamos explorar isso, olhando o histórico de dividendos, a situação atual. Enfim, a nossa missão aqui é meio que destrinchar essa análise, sabe? Entender os pontos, a posição da Taesa hoje. Isso pode ajudar quem está focado em renda passiva, mas também quem olha para crescimento, né? E só para contextualizar rápido, Taesa é gigante na transmissão de energia no Brasil. Aquela infraestrutura que leva a luz até chegar mais perto da gente. Certo, vamos começar a desembrulhar isso. O negócio da Taesa tem uma base bem específica, né? Como funciona exatamente? Exatamente. O modelo deles e a análise detalha bem isso, é todo baseado em concessões de longo prazo. Pense assim, são contratos de décadas com o governo para operar as linhas. Isso garante uma receita bastante previsível e o ponto crucial aqui é que essa receita é corrigida pela inflação, geralmente IPCA ou IGPM, né, os índices que a gente acompanha. Ah, entendi. Então tem essa correção automática. Isso. E essa combinação do prazo longo com a correção pela inflação cria tipo uma proteção natural contra a instabilidade da economia, sabe? Ou variações na demanda de energia. Então essa estrutura de contrato é quase uma garantia de fluxo de caixa, meio previsível. Em grande parte, sim. É isso que a análise destaca como fascinante, sabe? Como essa arquitetura da receita se traduz numa previsibilidade de caixa muito, muito alta. Se a receita entra certinho, corrigida, o dinheiro que pinga na empresa tende a ser constante e até crescer com a inflação. E é essa previsibilidade toda que sustenta a capacidade da Taesa de distribuir bastante lucro para os acionistas. Dividendos, né? O modelo é feito para isso, para quem busca renda. E essa capacidade de distribuir lucro direto ano após ano acabou criando uma reputação para ela no mercado, certo? A análise até usa uns termos fortes, fala que é uma das maiores pagadoras de dividendos da Bolsa e até queridinha de quem investe para renda passiva. Esse histórico parece pesar bastante. Pesa muito e a análise vai fundo nisso. Olhando o dividend yield, né, que é basicamente quanto dividendo ela pagou no último ano comparado com o preço da ação. E o histórico da Taesa mostra isso. O dividend yield dela ficou consistentemente acima da média do mercado nos últimos anos. Se a gente liga os pontos, essa capacidade de pagar bem e sempre vem justamente daquela estabilidade da receita das concessões. Não é sorte, é um modelo de negócio. As concessões longas, corrigidas. Essa é a máquina que gera o caixa confiável para poder distribuir dividendo gordo. Ok, o histórico é forte, ficou claro. Mas e agora, como está a foto hoje? A análise também olha para o presente, né? Fala de resultados recentes, que parecem ok, lucro líquido consistente, dívida controlada mesmo com o investimento rolando e projetos novos andando. Só que aí tem um ponto que me chamou a atenção na análise, a questão da valorização da ação. Parece que subiu bastante já, né? A fonte meio que joga no ar que talvez o preço de hoje já esteja refletindo essa fama toda de boa pagadora. O que você acha disso? Esse é um ponto central que a análise traz, sim. Essa valorização forte nos últimos anos levanta a questão do valuation. Quer dizer, a ação está cara, barata ou no preço justo, considerando que ela entrega. A análise até sugere comparar, por exemplo, o dividend yield de agora com a média histórica da própria Taesa. Está mais baixo. Se tiver, pode ser um sinal, né, de que a ação ficou relativamente mais cara em relação ao dividendo que ela paga. Entendi. Então, mesmo com receita previsível e tudo mais, o preço para entrar hoje talvez não seja tão atrativo como já foi no passado. Exato. Exato. A fonte levanta essa possibilidade, essa bandeira amarela. A ação pode estar negociando a múltiplos, assim, meio esticados, sabe? Se comparar com o passado dela ou até outras do setor. E isso cria uma dúvida importante para quem está pensando em comprar agora. O preço que eu pago hoje ainda me dá uma margem de segurança boa? O retorno com dividendo ainda compensa? Ou será que o mercado já botou tanto otimismo nesse preço que o retorno lá na frente vai ser mais modesto? É aquele dilema clássico: preço versus valor.
Às vezes o mercado exagera um pouco na hora de precificar a segurança. Faz sentido, essa questão do preço é crucial. Mas olhando o copo meio cheio, para quem ainda pensa em comprar, a análise também lista pontos positivos fortes, né? Baseados naquela estrutura que a gente já falou. Primeiro, a receita previsível e estável das concessões. Segundo, a forte geração de caixa que vem disso. Terceiro, o tal do payout elevado. Isso, e é bom explicar rápido o que é esse payout elevado. É simplesmente a fatia do lucro líquido que a empresa decide distribuir como dividendo para os acionistas. Por exemplo, se a Taesa lucra 1 bilhão e o payout de 80%, ela vai distribuir 800 milhões em dividendos. Um payout alto como o dela mostra essa política voltada para retornar dinheiro para o sócio. Exato. E além disso, a análise cita como positivo também o potencial de expansão, né? Que viria de ganhar novos leilões de linhas de transmissão que o governo organiza, pela ANEEL. A ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, que regula tudo isso. Isso. E é fundamental perceber como todos esses pontos positivos estão amarrados, sabe, ancorados nesse modelo de transmissão por concessão. A previsibilidade da receita não é um acidente, é a essência do negócio. A geração de caixa forte é a consequência. O payout alto, claro, é uma decisão da empresa, mas só é possível por causa dessa estabilidade toda. E crescer via leilão é o caminho natural para elas. Essa combinação toda cria uma sensação de solidez, de segurança, que é música para os ouvidos de quem foca em renda passiva. Principalmente no Brasil, né? Que tem setores bem mais voláteis. Buscar dividendo previsível é um atrativo enorme. Certo, o lado bom parece bem claro, tá na estrutura do negócio. Mas, como você falou, tem o dilema do preço. E a análise não para aí nos pontos de atenção, né? Quais são os outros riscos que ela destaca? Correto. Além do valuation, talvez esticado, que a gente já falou, a análise aponta mais 2 riscos importantes. O primeiro é o risco regulatório. Como a Taesa depende dessas concessões públicas, ela fica sujeita às regras e decisões da ANEEL, do governo. Ah, claro. Mudanças em como se calcula a tarifa, nas regras das revisões periódicas que acontecem de tempos em tempos, ou até mudanças maiores na regulação do setor elétrico. Tudo isso pode impactar a receita e o lucro futuro. É uma dependência que traz uma certa incerteza. Entendi. E qual seria o terceiro ponto de atenção? O terceiro é o que a análise chama de crescimento limitado. O setor de transmissão, por mais essencial e estável que seja, ele não é um setor de crescimento explosivo. Digamos, o crescimento da Taesa vem basicamente de ganhar novos leilões para construir e operar mais linhas ou talvez comprar alguma coisa. Mas são saltos, sabe? Depende dos leilões, não é aquele crescimento orgânico, acelerado que a gente vê em tecnologia, por exemplo. É mais gradual. Ok, então temos o preço, a regulação e o ritmo de crescimento como pontos para pensar. Como que esses riscos se refletem na prática para o investidor? Qual o impacto? Vamos pensar um pouco. O risco regulatório é parte do jogo em qualquer negócio que depende de concessão do governo, né? Imagina se, de repente, a ANEEL muda a forma de calcular quanto a empresa pode ganhar pelos seus ativos. Isso poderia mexer diretamente no fluxo de caixa que se espera para as próximas décadas, que é a base do valor da empresa. Apesar do setor de transmissão no Brasil ter sido relativamente estável na regulação, esse risco sempre existe, está lá no radar. E quanto ao crescimento limitado? Por que isso seria um problema se a empresa paga dividendo bom e tal? Aí entra o perfil de cada um, né? Para quem está buscando multiplicar o capital rápido, quer dizer, ver a ação valorizar muito, um setor que cresce mais devagar pode ser um pouco frustrante. Mesmo com o dividendo pingando certinho, a falta de um crescimento muito forte no lucro e na receita pode limitar o quanto a cotação sobe no longo prazo. É uma troca clara, né? Quem investe em Taesa, segundo a análise, está geralmente trocando um potencial de crescimento acelerado por mais estabilidade e previsibilidade na renda, nos dividendos. Não dá para esperar que ela dobre de tamanho a cada 2, 3 anos, realisticamente. Entendi a troca. É meio que escolher entre a segurança de um rendimento mais constante, mas talvez com valorização total menor, e apostar num crescimento maior,
só que com mais incerteza no caminho, né? É exatamente essa questão que a análise põe na mesa. A escolha depende muito do objetivo e da tolerância a risco de cada investidor. Não tem resposta única. Então, juntando tudo isso que a gente conversou, qual é a conclusão principal que essa análise traz sobre a Taesa hoje? Ainda vale a pena no fim das contas? Olha, a mensagem principal que a fonte passa é que a Taesa continua, sim, sendo vista como uma opção sólida, até defensiva, dentro da bolsa. Especialmente para quem tem como prioridade número 1 gerar renda passiva com dividendo constante. A natureza do negócio dela, com receita previsível das concessões, é o que segura essa visão, sabe? Mas com aquela ressalva importante sobre o preço e o crescimento, né? Que a gente falou bastante. Exatamente. A análise reforça muito essa dicotomia. A Taesa parece encaixar bem na carteira de quem busca estabilidade, um fluxo de dividendo mais previsível para complementar a renda, esse tipo de coisa. Agora, para o investidor que o foco principal é ver o capital crescer rápido, a valorização da ação, a análise sugere que talvez tenham outras opções no mercado com mais potencial de crescimento. Claro. Só que essas outras opções provavelmente vão vir com mais volatilidade, menos previsibilidade no dividendo, né? Então, a fonte não coloca a Taesa como ideal para a estratégia de growth, crescimento, mas sim para income, renda. Ficar claro o perfil. Então, para resumir o dilema que a análise trouxe para a gente, de um lado, Taesa, com seu histórico forte de dividendos, estabilidade para renda passiva, um modelo de negócio bem amarrado. Do outro lado, um preço de ação que, segundo a análise, talvez já reflita muito dessa qualidade e um potencial de crescimento mais comportado, típico do setor. A decisão de investir ou não, e quanto, passa por pesar isso tudo de acordo com o objetivo de cada um. Exato. E, para fechar, queria deixar um pensamento final, assim, para quem está ouvindo refletir. Algo que vai um pouquinho além da análise de hoje, mas que tem tudo a ver com a natureza de longo prazo desse negócio da Taesa. As concessões duram décadas, né? E o Brasil vai precisar de cada vez mais energia. Mas, pensando lá na frente, como será que futuras mudanças regulatórias, talvez até mais profundas do que as que a gente discute hoje, ou, quem sabe, inovações tecnológicas que mudem muito a forma de transmitir, ou armazenar, ou gerenciar energia, pensar em redes inteligentes, geração distribuída explodindo, será que essas coisas poderiam eventualmente desafiar ou transformar esse modelo que hoje parece tão previsível para a Taesa e para as outras de transmissão? É uma pergunta sobre a resiliência desse modelo, não só nos próximos anos, mas nas próximas décadas. Algo para ficar de olho para quem investe pensando muito, muito lá na frente.